Muito bem! Começando aí mais uma live aqui no Instagram. Domingo, agora 19h30. Eu adoro domingo. Domingo é um dia fantástico, porque é um dia pra gente planejar a nossa semana, né? Pra gente começar com tudo aí, começar uma semana incrível, uma semana maravilhosa, uma semana cheia de conquistas e realizações. Eu gosto muito de domingo. Essa hora agora, 7h30, 8 horas, né? Esse finalzinho de domingo, eu gosto muito de tirar um tempo, né? Para poder planejar a minha semana, para poder relaxar, para poder colocar as minhas ideias aqui no papel, para eu poder executar essas ideias, né? Durante a semana aí, obviamente, e durante os próximos dias aí, tá? Vamos esperar um tempinho pro pessoal aqui no Instagram entrar, mas enquanto isso, você que vai ver na reprise aí, a gente vai falar de um tema muito bacana hoje, que é um tema interessantíssimo para qualquer empresa de higienização e impermeabilização. Na verdade, é para qualquer tipo de empresa, mas como o nosso segmento aqui é higienização e impermeabilização, tá? Eu sinto que isso está faltando muito no mercado. Esse é um grande erro que as pessoas estão cometendo, tá? Que é justamente a questão de não conseguir se diferenciar da concorrência, tá? Não conseguir se diferenciar da concorrência, cara, é um dos temas assim mais absurdos. Porque, não sei se você sabe, mas eu comecei nesse segmento em 2006. Em 2006, na cidade que eu morava, na época Blumenau, hoje eu moro em Gaspar, que é do ladinho de Blumenau, é muito próximo, né? Em 2006 não tinha praticamente ninguém, não tinha ninguém fazendo esse tipo de trabalho aí, de higienização, de impermeabilização de estofados. Não tinha, cara, tinha eu e mais um, tá? O que aconteceu depois? Aconteceu que de 2006 para cá, são 14 anos, né? Esse segmento de higienização e impermeabilização, ele explodiu, aumentou assim de uma maneira monstro, né? Hoje, se a gente pega, por exemplo, aí no Brasil todo, aí tem muita empresa, né? Olha aí, Marlon, boa noite, Marlon. Marlon falou assim, dia 18 estou aí. Maravilha, Marlon! Seja bem-vindo, vai ser incrível a sua presença aqui com a gente. Show de bola, hein? E como eu estava falando, em 2006 não tinha ninguém, né, que fazia esse tipo de trabalho. Como eu falei, tinha eu e mais um. Agora, em 2020, no Brasil todo isso tá monstruoso, né? Esse mercado ele expandiu de uma maneira absurda. Só que com toda a expansão, né, sempre vem alguns problemas junto. E qual que é o problema hoje do nosso segmento? Porque a barreira de entrada desse segmento ela é muito fácil, né? Muito assim. Qual é a barreira de entrada? Praticamente não existe. Se você tem hoje R$ 2.000, né, de qualquer forma, seja à vista ou parcelado em 24 vezes, você vai lá, compra uma extratora, compra uma máquina de impermeabilização, né, uma bomba de impermeabilização e começa a fazer o serviço, tá? Ou seja, é muito fácil você fazer o serviço na parte técnica, na parte operacional. É muito fácil, é tranquilo, né? Você vai lá, aprende lá, às vezes tem até no YouTube alguns vídeos, né? Para você aprender a fazer esse tipo de trabalho. Fica bom? Fica, até fica, né? Existem depois especializações, algo que você pode fazer, porém, você consegue fazer o trabalho, tá? Basicamente isso, você consegue fazer o trabalho, tá? Agora, qual que é o grande problema hoje de todas as empresas, todas, quando eu falo todas, são todas as empresas de higienização e impermeabilização de estofados do Brasil? Elas não têm um posicionamento adequado. Elas não conseguem ter uma diferenciação da concorrência. É tudo igual, virou commodity, é tudo igual. Você pega uma empresa, tem um anúncio X. Você pega outra empresa, tem o mesmo anúncio. Você pega outra empresa, tem o mesmo anúncio que é cópia da primeira empresa. E aí eles não conseguem fazer uma diferenciação, tá? E se você não consegue fazer diferenciação, sabe o que acontece? Você vira um feijão, você vira um arroz, você vira batata. É tudo igual. Você vai na feira comprar uma batata, é a mesma batata que vende no mercado. Você vai, por exemplo, no mercado lá comprar um sabão em pó, é o mesmo que se vende no outro mercado. Então é a mesma coisa. E quando é a mesma coisa, sabe o que acontece? Todo mundo vai comparar, sabe o quê? Preço. Ponto final. O que você faz? Eu faço higienização de estofados. E você? Eu também faço higienização de estofados. E você? Eu faço limpeza de estofados. E você? Eu faço lavagem de estofados. Cara,
e fica essa salada de fruta, fica tudo igual sempre, e aí o que acontece é preço comparado com preço. Pensa o seguinte, a gente não vende produto, a gente não é um produto, nós somos prestadores de serviço, e essa é a mágica da prestação de serviço. Quando você presta um serviço, você consegue ter diferenciação porque você é um serviço e não um produto. Se eu pego, por exemplo, um celular, tá? Tem um dos meus celulares aqui. Eu pego um celular, pego uma caneta, pego aqui um caderno, tá? Vamos pegar o caderno. Pegar o caderno, né? Volta às aulas, tá aí. Pegou o caderno, beleza. Cara, um caderno na livraria é o mesmo caderno do mercado, que é o mesmo caderno de qualquer outra loja aí de R$10, tá? Então o que acontece? Você pega os cadernos e quando você vai comparar preço, você fala o seguinte, não, me vê o mais barato, porque é o mesmo caderno, tem 100 folhas, tem espiral, né? Tem isso, tem aquilo, tudo igual, cara. Então beleza, me vê o mais barato. Quando você presta um serviço, existem outros fatores que a pessoa pode comparar para que você tenha diferenciação. E quando você tem diferenciação, você tem o quê? Você tem diferença de preço também, tá? Então vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar um advogado, tá? O advogado, ele acabou de sair da faculdade, certo? Acabou de sair da faculdade e ele vai fazer uma causa lá. Então ele vai cobrar lá uma causa R$1.000, certo? E um outro advogado, vamos supor que ele já tenha 10 anos de experiência, já pegou mais 50 casos, é especialista naquilo. Quanto você acha que ele vai cobrar? Você acha que ele vai cobrar R$1.000? Claro que não. Os dois são advogados, certo? Mas esse aqui tem muito menos experiência, muito menos bagagem e muitas vezes não sabe como se vender comparado a esse aqui, certo? Então, quando você começa a ter isso, serviço comparado com serviço, você consegue sim, né, ter diferenciação, tá? E aí você está se perguntando o seguinte, tá bom, Paulo, mas como que eu faço uma diferenciação? Como que eu consigo explicar isso para o meu cliente? Como que eu coloco tudo isso dentro do meu funil de vendas? Você gostaria de saber disso? Escreve para mim aqui, se você gostaria de saber disso. Olha só, tem algumas pessoas entraram aqui, ó. Tem bastante gente que entrou aí, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só. Ó, o Marlon falou que dia 18 vai estar aqui na imersão, show de bola. RN Clean, Rita J. Freitas, Matheus, Gentil Pinheiro, Fred. O Fred entrou aí, ó. Fred Ferreira Lima, grande parceiro nosso. Alclean, Arnildo Franz, Resclean Higienização, a Joyce, até a Joyce, minha esposa, entrou aí. Marx Zimper, PH Mota, o Pedro tá aí, ó. Grande Pedro, mentorado. Vamos começar a mentoria com ele essa semana. Guilherme Silva, Elton Dias, Rejane Lima, FR Santiago, Quiosque Top, grandes parceiros aqui. Sofaz Bem, MPH Higieniza, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Renê tá aí, Renê Nascimento, nosso aluno, show de bola. Rogério, Rolima, Max Zimper, PH Mota, eu também, show de bola, gente. É isso aí, muito bom, hein? Vamos lá então, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Vamos fazer realmente um conteúdo bastante avançado hoje, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Quando a gente fala de posicionamento, você pensa assim, ó. Falando nisso, pega aí um papel, uma caneta, tá? Pega aí e anota, porque eu vou passar bastante coisa legal hoje, tá? Quando você fala em posicionamento de mercado, grava bem essa frase que eu vou te falar. Através de todo posicionamento, existe um autoconhecimento. Tá? Através de todo posicionamento, existe um autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso é: quem é você? Qual a tua essência? Qual as tuas habilidades? Qual o teu jeito de ser? Quem você é? Você que está à frente de um negócio, tá? E como que você pode colocar esse teu jeito de ser, ok? Dentro do teu negócio, tá? Pensa nisso. Quem é você? Você é uma pessoa tímida? Você é uma pessoa extrovertida? Você é uma pessoa muito caprichosa? Você é uma pessoa que deixa, né, um pouco mais desleixado? Você é uma pessoa que gosta de atender qual classe social? Aliás, em qual classe social você está?
Então você começa a entender o teu jeito. Porque quando você tem o teu jeito dentro do teu negócio, tá? Você consegue colocar isso para as pessoas verem. E aí passa a ser simplesmente uma empresa, um CNPJ, para ser um CPF. E o CPF, ele é incopiável, tá? Quando você tem o teu CPF, na verdade, o teu CPF, ele é um único, né? Ninguém tem o CPF igual ao seu. Por quê? Porque você é uma pessoa única. Como você é uma pessoa única, você tem que pegar essas tuas habilidades que são únicas e colocar isso dentro do teu negócio. Essa aí já é a primeira chave que você tem que entender, você tem que virar aí, tá? Para que você possa ter um posicionamento claro e bem definido. Vou dar um exemplo nosso da Imper, tá? Nós estamos posicionados no mercado hoje como uma empresa especializada em tratamento de beleza e proteção anti-mancha para estofados de pessoas de bom gosto. Olha o que é isso, pessoas de bom gosto. O que é pessoas de bom gosto? Pessoas de bom gosto são pessoas que compram sofás que têm um preço um pouco mais elevado, que valorizam conforto, que valorizam bem-estar, ok? Que valorizam essas coisas. A gente não, e isso está basicamente relacionado com a classe AB+. São pessoas que valorizam esse tipo de situações, esse tipo de sentimentos, tá? Ou seja, é difícil a gente pegar, por exemplo, um sofá, que ele é um sofá velho, todo sujo, tá? Porque isso não está ligado com as pessoas que a gente atende. A nossa persona ideal é quem? É quem está totalmente focado, né, em tirar aquela manchinha, como as nossas pessoas fazem, aquela manchinha que ninguém vê, mas ela sabe que está lá, tá? E por que a gente vai nesse posicionamento? Por que a gente está nesse posicionamento? É muito simples, porque eu e a Joyce somos pessoas de bom gosto. A gente gosta de coisas boas. A gente gosta de investir em algo que vai trazer um retorno, que vai ser valorizado depois. Porque para nós, a gente tem muita facilidade, né, em ter esse bom gosto e transmitir isso para o nosso cliente. Certo? Na imersão Imper a gente fala muito isso. E, por exemplo, a Joyce, ela tem uma habilidade muito grande em pegar esse nosso contexto de bom gosto que é nosso, está intrínseco dentro da gente, tá? E colocar isso através das redes sociais, através do nosso posicionamento de marca. Ela tem essa habilidade em pegar a nossa essência aqui e transparecer isso lá na rede social, tá? Então, na verdade, a Imper, o que é a Imper? Não é uma empresa à parte nossa, não. A Imper é uma extensão minha e da Joyce que se transformou em empresa. Então, por isso que a gente tem esse posicionamento. Porque para a gente fica muito natural, fica muito fácil a gente se comunicar com o público que gosta disso. Por quê? Porque a gente é assim na nossa essência. A gente é assim no nosso dia a dia. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de sentar no meu sofá, que é um sofá bom. Eu gosto de sentar num sofá que ele está bem cuidado. Se tem uma mancha no meu sofá, eu vou correndo lá tirar aquela mancha. Eu vou fazer uma higienização, vou fazer uma proteção de manchas nele a cada 6 meses, 1 ano, no máximo. Porque aquela mancha eu vejo. Aquela mancha a Joyce vê. Então para nós é muito simples e tranquilo comunicar isso para a nossa persona. Entende? Então eu quero que você comece a pensar aí em você, quem você é, quais são os teus gostos, como é que é a tua rotina, o teu dia a dia, porque é justamente isso que você tem que transparecer na tua empresa. Você percebe que quando você começa a fazer isso, eu vou te dar aqui daqui a pouco mais umas perguntas para você se fazer, quando você começa a fazer isso, você cria uma empresa única, uma empresa que não vai ter concorrência. Pode ser que tenham outras empresas que façam o mesmo serviço, ok. Mas uma empresa única, igual a você, igual ao teu CPF, não vai ter. Porque você vai se comunicar com pessoas que são muito parecidas com você. E aí você fica literalmente incopiável, tá? Então, por exemplo, pense o seguinte, quem é que você se sente mais à vontade de atender? Você vai
fazer um serviço, né? Você vai fazer um serviço, você vai lá fazer um orçamento presencial. Quem é que você se sente mais à vontade em atender? É aquela pessoa classe AB+, que é um jeito mais refinado, né? Um jeito mais, que eu falei, desse mais de bom gosto, né? Você entra na casa, você tem que cuidar para não tocar em nada, que se fazer assim com o braço quebra o vaso de R$1.000 lá no canto, né? O vaso de R$1.000 é barato ainda, né? Ou você se sente mais à vontade quando você entra, por exemplo, numa casa, né, de alguém classe C, por exemplo, né? Que às vezes tem lá um sofá bem sujo, por exemplo, né? E vai lá e te recebe, você senta até na mesa para tomar um café com a pessoa. Tem gente que se sente mais à vontade na primeira, tem gente que se sente mais à vontade na segunda. Tá? Então pensa aí você agora, em qual dessas situações que você se sente mais à vontade? E na verdade é o seguinte, qual que é o teu jeito? Tá? Qual é o jeito que você gosta de conversar com a pessoa? É de um jeito um pouco mais refinado? É de um jeito um pouco mais com palavras corretas? Ou é de um jeito um pouco mais espontâneo? Um jeito mais, né? Vamos colocar assim, que todo mundo te entende, mas nem sempre é o jeito, por exemplo, com a gramática correta. Que jeito que é esse? Qual que é o teu jeito? Né? Como as pessoas falam, qual é o teu jeitão? Né? Vou te dar um exemplo meu aqui. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Eu sou tímido. Ou seja, eu tenho momentos onde eu, como agora, por exemplo, que eu consigo me expor de uma maneira bem aberta. Né? Nas lives, na imersão ímper, nos conteúdos que eu passo, eu consigo fazer tranquilo. Agora, eu não sou uma pessoa que eu vou chegar numa festa e eu vou ser engraçadão. Né? Que eu vou chegar lá contando piada e pessoal, eu sou muito mais quieto. Então tem o meu tempo onde eu sou extrovertido, mas a minha base é uma pessoa introvertida. Tá? Então como que você é? Como que é essa parte em você? Porque isso vai ligar diretamente na estratégia que eu vou passar para você daqui a pouco. Tá? Então vai pensando nisso aí. Outra coisa importante é por que você trabalha com esse segmento de higienização e impermeabilização de estofados? O que fez você chegar nesse segmento? Tá? É interessante você pensar sobre isso. Porque se você trabalha com limpeza de estofados e proteção para tecidos, alguma coisa te chamou atenção. Se foi só dinheiro, eu vejo um perigo aí, porque na verdade você tem que o quê? Você precisa, né, achar um propósito dentro desse seu negócio. Não é só simplesmente você ir lá limpar sofá, porque chega uma hora que o teu questionamento vai ser o seguinte, cara, eu não quero ficar esfregando sofá a vida toda. Né? Você vai querer algo a mais, você vai querer se tornar um empresário desse segmento, que é o que esse novo mercado de higienização e impermeabilização está precisando, que é de empresários, né? Pessoas que sejam à frente do negócio. Tá? Então começa a pensar por que você trabalha com isso, qual o insight que vem para você na tua mente nessa hora. Tá? Quais são as tuas habilidades que você usa dentro do negócio hoje que fazem com que você pode, né, colocar isso dentro da tua empresa? Tá? Ó, o Sofaz Bem falou assim, ó, por ser também introspectivo, tenho receio se será prejudicial no fechamento da venda. Olha, eu sou introspectivo e eu vendo pra caramba. Eu vendo muito bem. Tá? Quando você é introspectivo, você tem que ter o quê? Você tem que ter um pouco de técnica de venda. Quando você tem técnica de venda, tá? Você consegue vender pra caramba. A gente já teve na Imper muitos vendedores introspectivos que vendiam muito bem. Por quê? Porque eles tinham um processo, tinha técnica, ia lá e vendia. Tá? Eu sempre falo que vendas é uma mistura de técnica com arte. Tá? Técnica, você tem lá dentro do nosso treinamento, especialista em venda de serviço, está lá toda a técnica. Agora, a arte é você entender muito bem qual é o teu jeito, tá? E você conseguir adaptar o teu jeito na técnica. Cara, aí você fica imbatível, tá? Por exemplo, a gente tem lá dentro da Imper um dos nossos consultores de vendas que é o Michel, né? O Michel ele é extremamente extrovertido. Ele vem, ele conta piada, ele ri, ele vai em cliente externo, ele fecha e tal. E ele vende muito bem. Só que se eu for presencialmente, eu também vou vender bem. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito.
E o maior problema de todos é o quê? É você querer adaptar o teu jeito no jeito de outra pessoa. Se eu querer, por exemplo, ir numa visita externa, né, e adaptar e ser do jeito do Michel, eu não vou vender bem. Se o contrário, o Michel for numa visita externa e querer ser do meu jeito, ele não vai conseguir vender. Então, por isso que eu falei que todo posicionamento está ancorado num autoconhecimento. Você tem que se conhecer primeiro como pessoa, para daí sim você dar o próximo passo. Quando você se conhece bem, sabe, por exemplo, que você é introvertido, mas você tem a capacidade de vender bem com as técnicas, você chega lá e fecha uma venda. E qual é a melhor forma para você ter essa autoconfiança, para você chegar lá e fazer esse negócio acontecer? Qual é essa melhor forma? Cara, só tem uma, tá? É você ir lá fazer e fazer o teu máximo para dar certo. Quando você tem pequenas sensações de vitória, você começa a ter uma autoconfiança muito grande, tá? Pequenas sensações de vitória. Por exemplo, você quer fazer uma venda com um ticket um pouco mais alto e você não consegue. A primeira coisa que você vai fazer é fazer alguma coisa para aquilo acontecer, tá? Você vai fazer o teu máximo, você não vai sossegar enquanto você não fechar essa primeira venda com ticket alto, por exemplo. Quando você faz essa venda, pum! Cara, você começa a ter já na tua mente um pedacinho de autoconfiança. Só que aí você não pode parar. Aí você vai de novo, pum! Mais uma autoconfiança. Aí você vai de novo, pum! Mais uma autoconfiança. E assim você vai gerando essa autoconfiança o tempo todo. Só que, como eu falei, você não pode parar. Se você parar, aí você vai ter um problema, tá? E qual que é esse problema? É você se sugestionar ao contrário. É você se sugestionar que você não consegue, que você não pode, tá bom? A gente está falando de um assunto aqui que é desenvolvimento pessoal, que ele está totalmente ligado no teu posicionamento e no teu sucesso como empreendedor. As pessoas muitas vezes me perguntam o seguinte: Paulo, como é que faz para o meu negócio crescer? Cara, a primeira coisa é cresça como pessoa. Depois você vai crescer como empreendedor e como empresário. Tá? Então esse assunto está totalmente ligado com o crescimento do teu negócio. Então pensa muito sobre isso, tá? E outra coisa, o que flui com naturalidade para você? Responde para você essa pergunta. O que flui com naturalidade para você? Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu comecei em 2006, eu era o técnico, tá? O que eu fazia? Eu fazia a impermeabilização. Só que o serviço em si, a área técnica, ela não é uma coisa que flui bem para mim. Eu sei fazer, né? Eu domino bem, eu sei fazer, mas não flui. Eu não sou a pessoa ideal para estar na parte técnica. Existem hoje os técnicos lá que fazem 1000 vezes melhor que eu. Agora, aonde que eu sou bom? Eu sou bom na estratégia. Eu sou bom em ver uma visão macro do negócio e falar o seguinte: tá na hora da gente ir para esse caminho aqui. Quando eu me coloquei nessa posição, cara, aquilo flui com naturalidade. Tá? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: por exemplo, flui com naturalidade para mim vir aqui fazer uma live, falar sobre estratégia do negócio, falar sobre vendas, falar sobre posicionamento, falar sobre estratégia de tráfego. Isso flui para mim com naturalidade. Eu gosto de fazer. Eu venho aqui, eu posso ficar 3, 4 horas fazendo. Eu respondo a pergunta que for aqui, porque eu domino esse assunto, né? Isso flui com naturalidade. Agora, se eu faço uma live para responder pergunta técnica, qual produto você usa, como é que você tira aquela mancha, como é que funciona a impermeabilização, eu sei responder tudo. Só que não flui com naturalidade. Você percebe a diferença disso? Não flui. Porque não é a minha área, eu não curto muito falar sobre a parte técnica, porque eu não gosto, né? Eu sei que ela é necessária, por isso que eu deixo isso lá para os técnicos, deixo para a nossa franqueada Jéssica, que é formada em Química. Agora, para mim, funciona isso que eu acabei de falar para você. Agora eu quero que você se descubra. E você pense o seguinte: o que flui com naturalidade para mim? É área técnica? É higienização? É impermeabilização? Ou não? Ou é vendas? Ou é estratégia, ou é marketing, ou é tráfego, ou é atendimento, ou é financeiro? O que flui para você? Quando você descobrir com exatidão o que flui para você,
você vai se posicionar dentro da tua empresa com maestria. E aí o resto você delega. Como eu não sou um excelente técnico, melhor técnico, eu delego essa função para que outras pessoas com maior aptidão técnica do que eu possam fazer. E eu vou para a parte onde eu mais me desempenho bem e vou fazer aquela parte. Isso é a estratégia do negócio. Você saber colocar as pessoas certas no lugar certo. Tá bom? Então pensa muito sobre isso. Qual é a área da tua empresa que você domina e que você quer ficar? Por exemplo, na última imersão, teve uma empresa de Curitiba lá, a Clean4. E aí o nome dela é a Josi. A Josi estava lá e ela faz a parte operacional. Olha que legal, uma mulher sozinha que ela faz a higienização. Ela mete a cara e vai para o operacional. E aí, ela, num determinado momento, ela me fez uma pergunta lá e eu respondi com uma outra pergunta. E eu falei para ela o seguinte: Josi, você gosta da parte operacional ou você quer sair do operacional? Ela me falou o seguinte: não, eu gosto da parte operacional. Ah, então você gosta da parte operacional. Tá bom, então você percebe que se tirar a Josi do operacional, a Clean4 vai perder força. Porque ela gosta, ela faz um trabalho excelente, tá? E as outras pessoas lá fazem atendimento, fazem financeiro, fazem tudo mais. Mas ela gosta do operacional. Então, para ela, no caso dela específico, eu não posso falar para ela o seguinte: Josi, vai para a estratégia do teu negócio. Porque ela não gosta. E tá tudo bem com isso. Só que o problema é o quê? É ela querer ir para outra parte da empresa que ela não gosta, achando que tem que ir. É a mesma coisa que eu querer voltar a ser técnico. Não é a coisa que eu mais gosto do mundo. Eu gosto de estar nos bastidores, na estratégia. Por isso que eu tô lá. Entendeu? Então, quando você consegue entender isso e colocar você dentro do teu negócio dessa forma estratégica, você tem uma diferenciação de mercado absurda. Tá? Absurda. Aí, quando você coloca o teu jeito dentro do teu serviço, vamos pegar, por exemplo, ali o caso da Josi, né? A Josi, ela gosta da parte técnica, tá? Ela gosta muito da parte técnica. Beleza, ótimo. Não vamos tirar a Josi dali. Qual que é o jeito da Josi? Como eu já vi ela lá, eu vejo que ela, assim, ela é uma mulher extremamente feminina, gosta dos detalhes, gosta de passar batom, gosta de ficar maquiada, né? Gosta de se apresentar bem e por aí vai, tá? Se ela pega esse jeito dela e coloca isso, por exemplo, num posicionamento, o que ela pode fazer? Ela pode dizer que ela é especialista em cuidar de estofados de mulheres que prezam por um bom gosto. Por exemplo, estou chutando aqui um posicionamento. Mas você percebe que isso é uma coisa única? Nenhuma outra empresa de Curitiba vai conseguir copiar eles. Por quê? Porque é o jeito da Josi que está sendo moldado para apresentar o negócio para o cliente. E se dentro disso os clientes percebem e se conectam com a Josi, é uma diferenciação de marca absurda. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir copiar isso. Tá? Tô dando um exemplo aqui, mas eu quero que você analise isso dentro aí do teu cenário, da tua realidade. Tá? Da tua realidade. Olha ali, ó, legal, a Joyce está falando aí, ó. O Instagram da empresa da Josi é Clean4 Oficial, exatamente. Entre lá, tá? E dá uma olhada nos stories maravilhosos que eles estão fazendo lá. Tá muito, muito, muito legal. Tá bom? Legal. Então, olha só, dito isso, vamos para a estratégia aqui. Vamos para a segunda etapa, tá? E a segunda etapa é o seguinte: como que você vai pegar isso aqui, tá? E colocar dentro da tua estratégia de negócio. Ó, a Joyce falou assim, ó, para quem quiser ver como ela está fazendo os stories dela depois que ela foi na imersão. Exatamente. Muito bem lembrado. A Josi chegou na imersão sem saber fazer story, tá? Ela tremia assim, ó. Ela tremia quando ia fazer um story. Ah, porque eu não sei fazer, porque eu fico descabelada, porque eu fico suada, porque isso, porque aquilo. Tinha lá uma série de restrições em fazer stories, tá? Exatamente, ela não gravava nenhum story, não gravava nada, tá? O que aconteceu depois da imersão? A gente fez uma dinâmica lá com ela, onde ela simplesmente perdeu o medo de gravar stories. Simples, simples. Fizemos uma dinâmica, ela perdeu o medo. No dia seguinte,
ela já estava lá com o celular na mão. Olá pessoal, aqui é a Josi da Quem Fora, tô aqui na imersão e papapá, e aqui é muito legal e etc e tal. E desde então ela não parou mais. E ela tá todos os dias fazendo stories. Maquiada, sem maquiagem, do jeito que ela é, na essência dela, ela pega e faz os stories. E tá sendo maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. Tá bom? Então é muito legal. Ó, Joyce falou assim, hoje ela até pede as dicas dos aplicativos usados na Imper. Exatamente. É isso aí, ela pede as dicas e faz stories. E, cara, é muito legal. Tá? E isso está totalmente ligado com o quê? Com o que eu vou falar agora. Tá? Com uma estratégia de vendas, um funil de vendas que vai fazer você ligar o teu posicionamento nele. Tá? Então presta muita atenção, esse conteúdo aqui é extremamente avançado. Pouquíssimas pessoas fazem isso hoje no Brasil. Tá? Pouquíssimas. Então presta atenção que eu vou liberar aqui um conteúdo extremamente top para você aplicar hoje mesmo. Para quem está dentro do especialista em venda de serviços, sabe o que é uma estratégia de fundo de funil. Tá? Resumidamente, estratégia de fundo de funil é uma postagem que você vai colocar lá, uma oferta direta, e se você fizer, por exemplo, dentro da própria plataforma do Instagram, você pode jogar esse anúncio para dentro do teu direct ou para dentro do teu perfil. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, você joga lá uma postagem em fundo de funil, uma extratora puxando a sujeira, por exemplo. Tá? Na legenda você coloca lá alguns benefícios, fala o que está acontecendo e coloca um call to action no final. E esse call to action pode ser o seguinte, para que você também possa ter esses benefícios na sua residência, chama a nossa equipe no direct e peça o seu orçamento. Pode ser algo assim. Tá? Pode ser algo assim. Aí você vai receber um pedido de orçamento. Ok, esse é um funil bem simples, de fundo de funil. Oferta direta. Você vai falar que faz higienização do sofá, a pessoa vai pedir orçamento, você vai fechar. É simples, é bem curto. Tá? Existem mais 9 estratégias que eu ensino lá dentro do especialista em venda de serviços, mas essa aqui funciona muito bem. Tá bom? Então você vai pegar isso. Quando você fizer isso, você vai ter algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa é os orçamentos chegando na tua caixa de mensagem, no teu direct. Tá bom? Primeira coisa é isso, os orçamentos respingando lá. A segunda coisa é que você vai ter novos seguidores. E seguidores reais, né? Que se interessam de verdade no teu serviço. Ok? Beleza. A terceira coisa, que é uma das coisas mais importantes, é visualizações nos stories. Você vai começar a ter novas visualizações de pessoas novas nos teus stories. Então, numa estratégia dessa que é de fundo de funil, você consegue plugar mais 3 coisas. Tá? Vou repetir. Novos orçamentos, novos seguidores e desses novos seguidores, novas visualizações dos seus stories. Por isso, a importância de você ter os stories atualizados. Se você entrar lá no imper.blumenau, você vai ver que a Joyce atualiza os stories todos os dias. Não tem assim, hoje eu estou com preguiça de atualizar. Não. Stories é uma ferramenta fantástica. Tá? Falando em stories, logo mais a gente vai ter muitas novidades. Tá? A Joyce é bem especialista nessa questão de stories e a gente vai fazer um treinamento avançado para quem quer avançar nessa questão de stories, tá? Mas isso aqui, só abrir um parênteses rapidinho, tá bom? Então você vai ter essas outras 3 coisas plugadas na tua estratégia de fundo de funil. Ou seja, você vai ter uma estratégia ali de curto prazo, que é o orçamento agora, na hora, para hoje, e você vai ter uma estratégia de médio e longo prazo, que são novos seguidores e novos visualizadores do teu stories. Só que para isso acontecer, como eu falei, você tem que atualizar isso todos os dias, né? E o mais importante, agora o pessoal vai cair da cadeira. Você está sentado aí? Está sentado? Agora o pessoal vai cair da cadeira. Qual que é o mais importante? O mais importante é que você apareça, que você dê a sua cara nos stories. Paulo, mas cara, eu tenho vergonha, eu isso, aquilo. Pera aí. Deixa eu tomar uma água aqui.
tomar uma água na bomboninha da Imper para eu te falar o que você vai fazer. Se você tem vergonha de gravar stories, sinto lhe informar. Mas então você tem vergonha de ganhar dinheiro. Você não gosta de ganhar dinheiro. Porque stories hoje é uma ferramenta fodona para você encher o bolso de grana. Paulo, eu não gosto de dinheiro. Tá bom, então não faz stories e fecha a empresa e vai viver de outra coisa. Agora, se você quer ter sucesso na empresa, ganhar dinheiro, aí você vai ter que partir para isso e dar a cara nos teus stories. Tá? Ah, Paulo, mas mesmo assim eu tenho vergonha, mas eu gosto de ganhar dinheiro. Tá, então vem na Imersão Imper, que lá eu vou fazer você perder o medo de gravar stories. Assim como foi com a Josi, da Clean4, assim como foi com a Andressa, da The Clean Lages, assim como foi também com a Ana, da Paraná Higienização, e por aí vai. Tá? Vem na Imersão, 17 e 18 de abril, que lá eu garanto que você vai sair de lá no sábado gravando todos os stories possíveis. Tá bom? Vai ser uma técnica para isso, que só na Imersão eu ensino. Tá? Resumindo a história aqui. Então você vai fazer isso todos os dias, tá certo? Todos os dias, a sua cara ali. Por quê? Porque na verdade você vai mostrar basicamente o quê? A tua rotina, tá? A tua rotina e vai mostrar quem você é. Lembra que eu falei agora há pouco de quem você é, o que você quer mostrar, quem que você quer atender? Então, as pessoas querem saber quem você é. Se você está hoje no mercado como simplesmente uma empresa, né? Eu sempre falo o seguinte: empresa CNPJ é o quê? É Jornal Nacional. É aquela coisa. William Bonner, Fátima Bernardes, né? Oh, boa noite, estamos aqui, Jornal Nacional, blá blá blá, aquela coisa linda, bonitinha, escrito, ótimo. Tá bom, mas isso está caindo por terra, tá? Agora, quem você é, o teu CPF é o quê? É stories do Instagram. Lá você vai mostrar quem você é. E não é à toa que a televisão está perdendo audiência drasticamente para as redes sociais, para o Instagram, para os stories. Porque o que converte mais hoje é essa coisa mais espontânea, essa coisa mais do dia a dia. Tá? Se você quiser ter insights como que a gente faz isso, segue lá a imper.blumenau e dá uma olhadinha lá como que a Joyce faz esses stories no dia a dia. Tá? E segue o meu aqui também, você vai ver como que eu faço no dia a dia também. Tá bom? Então você vai fazer isso. Primeira coisa é mostrar a tua rotina, o teu dia a dia. Ok? Feito isso, para as pessoas te conhecerem, você vai fazer uma outra coisa. Aí sim é estratégia de vendas, tá? Lembra que stories é para vender, tá? Não é para fazer qualquer coisa lá. Você vai começar a ter estratégia de vendas. Então você vai falar o seguinte: você vai mostrar um serviço sendo executado, tá? Mostrar o serviço sendo executado, que pode ser uma higienização de sofá, pode ser uma impermeabilização, pode ser uma lavação de tapete, qualquer coisa, qualquer serviço que você faz lá, tá? Vai mostrar o serviço. Então, por exemplo, você está na casa do cliente, vai pegar o celular e gravar. Olha, pessoal, estou aqui agora na casa de um cliente que tinha um problema aqui no sofá dele. E esse problema era manchas acumuladas, ou era um problema de urina aqui do estofado, ou então aqui era um problema de mau odor porque o sofá ficou muito tempo guardado, sei lá. Veja qual foi o motivo que a pessoa te chamou para fazer o serviço lá, tá? E agora a gente vai resolver isso aqui através do nosso serviço da higienização profissional. Vou mostrar para vocês aqui algumas etapas do processo. E vai lá e mostra o processo. O pessoal é curioso para ver isso, tá? Vai lá, arrebenta e mostra o processo acontecendo. Ok? Legal. E porque mostrar é nada mais do que você tangibilizar. Quando você fala que você vai fazer uma higienização, a pessoa pensa o seguinte: tá, tem muita gente que pensa, cara, como é que é isso? Aí você vai tangibilizar, que é a segunda etapa. Você vai mostrar o processo sendo feito. Vai lá mostrar a extratora, vai mostrar o produto sendo aplicado no estofado, mostrar tirando a manchinha. É isso, você tangibiliza, tá? Você transfere uma coisa que é, né, limpar o sofá e uma coisa visual, uma coisa auditiva, né? Uma coisa que a pessoa vai conseguir ver e falar: ah, entendi, tá? Por exemplo, tangibilizar eu tenho aqui do meu lado uma caneta, tá? Que é uma caneta prata com vermelho, ok? E ela tem uma ponta média, ok? Eu tangibilizar é pegar isso e colocar isso aqui, ó, na tua frente. Você hoje agora consegue ter muito mais ideia de como é essa caneta, ok? Certo? Beleza, então é exatamente isso que você vai fazer. Você vai tangibilizar o serviço, né?
Vou higienizar o sofá, é assim que eu faço, tangibiliza, ok, legal. Tangibilizou, aí você vai para a próxima etapa, que é o Call to Action, CTA, como a gente chama, né? Call to Action, que é você falar o seguinte: se você também quer a nossa ajuda profissional para fazer a mesma coisa aqui no seu estofado, me chama agora no direct que eu vou, que a gente vai conversar, ou que eu vou te passar o valor de investimento, ou que a gente pode conversar melhor, etc e tal. Tá? É isso que você vai fazer todos os dias no teu direct do Instagram, nos teus stories do Instagram. É isso, tá? Faz isso e depois me conta quanto a mais que você faturou no mês. É básico. É uma regrinha de 3. Fez isso, faturou. Fez isso, faturou. Fez isso, faturou. Tá bom? Vamos recapitular então como é que é a estratégia? É o seguinte: você vai pegar uma postagem fundo de funil e você vai patrocinar. Quando você patrocinar, você vai ter o que plugado no teu patrocinado? Novos orçamentos, novos seguidores, novos visualizadores de stories. Certo? Você vai ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo ao mesmo tempo. Porque vai ter pessoas que vão chegar que já estão preparadas para comprar o serviço, outras pessoas que vão começar a te acompanhar e daqui a um mês vão te pedir um orçamento. Daqui a 2 meses vão te pedir um orçamento. Daqui a 6 meses vão te pedir orçamento. Daqui a 1 ano vão te pedir orçamento. Mas você está começando uma plantação hoje, agora. Tá? E aí você vai fazer os stories mais ou menos a cada 2 horas. Tá? Faz os stories aqui, pô. Daqui a 2 horas, em média, faz mais um, pô. Por quê? Daí você fica sempre atualizando. E aquela bolinha do teu story vai estar sempre ali, o tempo todo se retroalimentando. Ok? Beleza. Quando você for fazer os stories, né? Aí sim você vai mostrar o serviço, tá? Tangibilizar, aliás, mostrar o que você vai fazer, vai tangibilizar o serviço e você vai fazer o call to action chamando para a pessoa pedir um orçamento no teu direct. Ok? E aí, paralelo a isso, você vai, por exemplo, mostrar também a tua rotina, mostrar quem você é, tá? E aí, para inspirações, volta a falar, dá uma olhadinha lá no imper.blumenau, vê lá como que a Joyce faz isso no dia a dia. Ela mostra a gente tomando água com a bomboninha, mostra fazendo café, mostra interação com a equipe, mostra quem a gente é, tá? Mostra quem a gente é. Você precisa, olha lá, o imper.blumenau entrou aí, ó. Aproveita e já clica lá depois e segue, tá? Então você precisa entender como que funciona essa dinâmica, essa estratégia dentro do Instagram, ok? Isso funciona muito, porque você vai ter diferenciação e você vai ter um funil extremamente curto e que funciona, tá? Essa estratégia funciona demais, demais. Como eu falei, faz ela, aplica ela hoje mesmo ou no máximo até amanhã, tá? Você tem que fazer isso rápido e aí, puf, depois vem aqui no meu direct e conta o resultado que você teve, tá? Porque isso aí vai ser um estouro, vai ser um arraso, tá? Ó, domingo à noite tem um alto índice de visualização, é isso aí. É isso aí, domingo à noite é um dia muito legal porque as pessoas estão aí de bobeira, né? De bobeira, infelizmente estão de bobeira, mas estão aí, né? Vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui no Instagram, mas enquanto isso, faz sua pergunta aí. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aí que eu vou responder agora ao vivo aqui, sem choro, tá? Faz sua pergunta aí que eu vou responder para você, tá? Eu também já vou antecipar aqui algumas respostas de pergunta que eu tive antes, tá? Então, enquanto isso, vai fazendo sua pergunta aí que eu vou responder para você, tá? Grande Ricardo da Cleantech entrou, muito bom, hein, Ricardo? Ricardo teve na imersão aí, show de bola, show de bola. Ó, o Elton Dias perguntou o seguinte: por que ensinar os concorrentes? Excelente pergunta, Elton, excelente pergunta, eu faço questão de responder essa pergunta. Veja bem, Elton, é o seguinte, se você pensar que as outras empresas são concorrentes no sentido pejorativo, isso é um mau sinal. Significa que você está desperdiçando uma das maiores forças que você pode ter dentro da tua empresa, tá? Vou te falar o porquê.
Por que a Imper cresceu muito nos últimos tempos? Porque aumentou muito o nível de empresas fazendo esse mesmo serviço. Como aumentou o nível de empresas fazendo o mesmo serviço, o que a gente teve que fazer? A gente teve que se aperfeiçoar, a gente teve que evoluir, a gente teve que crescer. E esse crescimento pessoal, através dos nossos concorrentes que vieram para colocar força no mercado, fez com que eu crescesse, a Joyce crescesse e a Imper crescesse, porque a gente teve que sair da nossa zona de conforto e estudar coisas que a gente não estava estudando, se aperfeiçoar em coisas que a gente não dominava, para daí sim colocar novas estratégias e aí sim colocar a coisa para ir para um outro patamar. Então eu não enxergo mais isso como concorrência. Eu enxergo isso como empresas do mesmo segmento que também querem seu lugar ao sol, que também querem crescer, que também querem evoluir, que tem merecimento nisso também, desde que faça um bom trabalho. Se faz um bom trabalho, merece crescer, merece evoluir. E eu ensinando vocês aqui que fazem parte desse mercado, automaticamente a nossa régua de qualidade no Brasil sobe. O que a gente faz com isso? A gente coloca aqueles de baixa qualidade lá embaixo. Eles vão subir do mercado. E a gente eleva para um patamar superior o mercado, o segmento. É por isso que eu ensino os meus concorrentes, entre aspas, né? Bem entre aspas, concorrentes. Porque eu quero elevar o nível do mercado. Se eu pensasse até hoje, como eu já pensei, né? Que eram concorrentes, o mercado não consegue evoluir. Ele vai estagnar. E o nosso papel hoje, diante de uma empresa de destaque disso no Brasil, é ensinar o máximo possível de pessoas que querem aprender. Tá? De pessoas que querem aprender. Se ela quer aprender, eu falo o seguinte, cara, vem junto, vamos crescer junto. Ok? Por quê? Porque eu aprendo com você e você aprende comigo. Ok? Aí, bicho, aí é um outro jogo. Aí é um outro jogo, tá? Porque você consegue se destacar e ir para o outro patamar. O Ricardo falou o seguinte, ó. Quando se eleva o nível de serviço, elevamos o nível dos concorrentes. Consequentemente, ampliamos o nível de percepção de valor. Exatamente, cara. Exatamente. Tem muita gente hoje que fala o seguinte, porra, mas aqui na minha região tem os caras que cobram R$100 para lavar o sofá. É esse tipo de gente que eu quero que suba do mercado. Porque o cara não tem preparo nenhum, ele não tem conhecimento nenhum. O único conhecimento que ele tem é cobrar barato. O único. Entendeu? Então esse cara eu quero que suba do mercado. Porque ou ele sobe junto com a gente ou ele vai sumir. Ou ele sobe junto ou tchau pra ele. Entendeu? Então se vocês todos vêm junto e começam a aumentar o nível de satisfação do cliente, aumentar o nível de engajamento do mercado, aumentar o nível da prestação do serviço, aumentar o teu marketing, aumentar a tua cara na rede social, esse cara de R$100 ele vai sumir do mercado. E é isso que eu quero que aconteça. Tá? Ou ele vem junto ou ele some. Só os fortes ficam. Empreendedorismo não é um jogo para fraco. Ó, Resclin Gestação falou o seguinte, mesmo nos fins de semana ou dias que não há atendimento, é importante manter essa sequência de stories? Sim, é importante, tá? É muito importante, tá? Não tanto quanto durante a semana, lógico, mas é importante, tá? Temos concorrentes de alto nível, valores de alto nível, exatamente, exatamente. Ó, o Rodrigo falou, ô Rodrigão, e aí, tudo bem? Um mau concorrente é ruim para o mercado, prejudica a todos, exatamente, exatamente. Então a gente tem que, é nossa responsabilidade, todo mundo que está aqui, está dentro do treinamento inclusive, está dentro da imersão, é nossa responsabilidade elevar o nível do mercado. Senão vem o despreparado, né? E consome, cara. E consome o mercado e aí o mercado não cresce, tá? Valeu, Paulo, show de bola aí. Beleza, Elton? Show. O Google encontra mais público bom ou mídias? Cara, depende, tá? A minha experiência, né? A nossa experiência em Google vem as duas coisas. Eu sempre falo o seguinte, o Google ele traz o ouro e traz o lixo ao mesmo tempo, tá? Cara, então assim, tem gente boa que vem do Google, já fechamos grandes tickets, tá? Com o Google, né? E tem Google que, cara, dá vontade de chorar, entendeu? Dá vontade de chorar. Mas você não pode ficar sem Google. Cara, quem não tem Google hoje está fora do mercado, tá?
pelo menos o Google Meu Negócio você tem que ter. Google Meu Negócio você tem que ter, ok? Se você não tiver o Google Meu Negócio, cara, aí é de chorar mesmo, tá? Mas a nossa experiência é que traz ali um meio a meio. Mais público inferior do que bom, tá? Mas como traz bom também, você tem que ter. Tá bom? Ó, o Jefferson perguntou o seguinte: como conseguir influencer? Cara, conseguir influencer. A gente fala muito disso na imersão, tá? Mas como é que você consegue influencer? Primeiro é pesquisando, tá? Não tem uma fórmula mágica. Primeiro é pesquisando. Você tem que entrar num perfil, por exemplo, de uma influencer, tá? Uma mega influencer, ok? E ver ali no perfil da influencer quem que ela segue. Ou quem segue ela, enfim, né? Para você ir fuçando, é um trabalho de formiguinha. De perfil em perfil. Ah, esse aqui tá com seguidores, qual é o engajamento, como é que não é, tá, beleza. E aí você vai fazer uma lista disso. Uma lista das influencers. E aí depois você vai entrar em contato com elas para propor uma parceria, tá? É basicamente isso. Conseguir influencer é um trabalho de formiguinha, onde você vai uma por uma, vendo engajamento, vendo os comentários, vendo se casa com o teu perfil e por aí vai, tá? Não existe uma fórmula mágica, tá? Dentro da imersão a gente ensina um pouco mais como pegar a influencer e principalmente como abordar a influencer. Porque achar a influencer é fácil. Agora você abordar ela e conseguir a parceria é um trabalho mais árduo, tá? Então vem pra imersão que lá a gente vai te ensinar. O Marlon perguntou o seguinte: como transformar Instagram de público C em público AB+. Beleza, Marlon, é você que falou que vem na imersão, né? Lá na imersão você vai aprender isso, tá? É uma construção. Você não consegue fazer isso do dia pra noite. Você não consegue fazer do dia pra noite. Você tem que fazer isso gradativamente, tá bom? E o mais importante disso é saber por que você quer ligar pro público AB+, tá? Como que você vai se comunicar com o público AB+, né? Isso está muito ligado com o teu posicionamento de mercado. E lá dentro da imersão a gente vai discorrer sobre esse assunto de uma maneira absurda, tá? A Joyce também vai falar sobre persona, né? Como se comportar com esse público AB+, como é que você estuda esse público, tá? Como que você consegue atrair bem esse público, né? Porque uma coisa é você querer atender o público AB+. Outra coisa é você conseguir atender esse público, que é um público que tem gostos particulares. Então não é assim simples você atender o público AB+, né? Existem alguns pré-requisitos, né, para que você se comunique com esse público, tá? E isso vai de uma maneira assim muito aprofundada. Desde o teu anúncio no Instagram, tá? Desde o teu feed do Instagram, desde os teus stories no Instagram, desde o teu uniforme na casa do cliente, desde a apresentação que você tem na venda pelo WhatsApp. Então são muitos detalhes para você ter em mente para você atender o público AB+, tá? Por isso que assim, eu quero fazer uma transição de público C, público B para AB+. Cara, vai na imersão Imper que lá a gente vai te ensinar, né, o caminho das pedras, tá bom? Aí você vai conseguir entender bem aí, tá? Eu recebi mais perguntas, pode mandar aí, enquanto isso eu vou responder outras que chegaram aqui, ó. Antes a Thaís também vem na imersão. A Thaís perguntou o seguinte: passo a passo de como você vende a impermeabilização. Cara, o passo a passo é simples, 4 etapas da venda de serviço, tá? Se você não, a Thaís está lá no treinamento, mas aí você presta muita atenção na etapa 2 e 4, tá? Que é o quê? É a etapa da pesquisa. Você tem que entender muito bem por que o teu público quer uma impermeabilização, tá? Qual é o motivo? Você tem que entender isso com propriedade, senão você não vai conseguir vender a bendita impermeabilização, tá? Então, por exemplo, eu quero porque eu tenho filhos em casa. Beleza, tua abordagem vai ser para filhos. Eu quero porque tenho netos. Tua abordagem tem que ser para netos. Porque eu quero conservar porque eu paguei caro. Tua abordagem tem que ser para outro caminho. Então você tem vários caminhos para seguir, tá? Então você tem que entender isso, que é a etapa 2, que é a pesquisa. E depois a etapa 4, você vai tangibilizar isso de uma maneira que supra a etapa 2. Ou seja, se falou, por exemplo, que é de filhos, você vai fazer a tua demonstração, né, que é a etapa 4, dentro do assunto filhos. E aí você vai tangibilizar para filhos, tá? É bem fácil vender impermeabilização, não é um bicho de sete cabeças, desde que você faça a etapa 2 e 4 com muita propriedade, tá?
É, vocês ligam em algum momento da venda para o cliente ou tudo só por WhatsApp? Cara, essa pergunta é muito legal, cara. Ó, a Joyce colocou o seguinte: no link da bio do Paulo tem o link de todos os treinamentos que ele está aqui citando. O treinamento das 4 etapas de venda gratuita. É, exatamente. Clica lá no link da minha bio, tá? Que lá você vai ter desde o treinamento gratuito até os nossos mais avançados, que são, por exemplo, o especialista em vendas, a imersão ímper, a mentoria e por aí vai, tá? Olha quem entrou aí, ó, Paraná Higienização. E aí, meus amigos, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Paraná Higienização também esteve na imersão ímper. Foi muito legal, hein? Show de bola. Ó, pergunta. Vocês ligam, essa pergunta é muito boa. Vocês ligam em algum momento da venda pro cliente ou tudo só por WhatsApp? Excelente pergunta. Você, como um consultor, como um vendedor, né, de extrema qualidade, você tem que ter o feeling apurado, tá? Se você é um consultor que fica ali só no WhatsApp, tá? Meus pêsames, ok? Por quê? Porque você tá fadado ao fracasso. Você precisa, tá? Pegar a mão no telefone em alguns momentos e ó, ouvir a voz do teu cliente, conversar com ele, entender o que ele quer. Não é à toa que a gente sempre pergunta para os nossos clientes o seguinte: e aí, gente? E aí, gente, não, né? E pergunta para o cliente o seguinte: eu posso te ligar rapidinho ou você prefere que a gente continue aqui pelo WhatsApp? Eu dou essa opção para o cliente porque muitas vezes ele quer te ouvir, tá? Vou te dar um exemplo. O cliente veio do Google e ligou na tua empresa, tá? Ligou, tal. Cara, pega e mói na ligação. Explica tudo pro cliente por telefone. Porque se ele já ligou para você, ele quer ouvir, pô. Ele quer ouvir tua voz, ele quer entender a tua autoconfiança aí do outro lado da linha. O maior erro que você pode fazer é atender o telefone e falar o seguinte: ah, tá, não, a gente faz a limpeza assim, Qual que é o teu WhatsApp, hein? Eu já vou te adicionar ali e a gente conversa. Cara, não faz isso, cara. Você tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Quanto mais atenção você der pro seu cliente, mais ele vai confiar em você. Quanto mais ele confiar em você, mais você vai colocar dinheiro no teu bolso. Ok? É isso aí. Então, respondendo a pergunta, a gente também liga e liga bastante. Até esses dias estava falando com a Simone, que é uma das nossas consultoras, e aí tinha uma cliente lá que ela estava pedindo orçamento, era um orçamento bem legal, assim, acho que era uns R$1.500, R$1.600, uma coisa assim. Só de lavação de tapete, tá? Só de tapete. Aí ela chegou, pediu orçamento pelo WhatsApp, e aí ela fez uma pergunta lá, não vou lembrar agora qual que era a pergunta, que eu senti, aí a Simone me chamou, e eu senti na pergunta que ela estava com alguma objeção. Só que era uma objeção, né? Que, cara, se você fosse responder pelo WhatsApp, e essa pergunta ia abrir margem para outra pergunta e outra pergunta, então aquela conversa ia ficar muito extensa, tá? O que eu instruí a Simone? Foi o seguinte: Simone, você vai pegar agora, ligar para essa cliente, tá? E passar todas as informações que ela precisa, ok? Porque essa resposta aqui você não pode passar pelo WhatsApp. Resumo da história. Simone pegou o telefone, ligou, ficou com ela 10 minutos no telefone, que eu estava do lado, e, fim da história, fechou o serviço, tá? E ela estava contando com outras empresas, ela estava falando com um monte de gente, tá? Mas quem é que passou mais confiança para ela? Ó, telefone, tá? Então fica ligado nisso. Ó, a Sofaz Bem falou o seguinte: o áudio no WhatsApp é bem importante também, quando o contato estiver no aplicativo. Não, com certeza. Áudio no WhatsApp, com certeza. A gente sempre mescla muito, né? Texto com áudio. Tem que ter, cara. Tem que ter. O cliente tem que sentir a tua voz ali, ele tem que te ouvir. É super importante, tá? Ó, falando nisso, olha que interessante. Eu mesmo respondi a pergunta dela e eu vi que ela acabou de entrar. Olha aí, Monielle, tudo bem? Seja bem-vinda. Monielle entrou recentemente também no nosso treinamento especialista em venda de serviços. Muito bem, Monielle, muito bem. Galera, é o seguinte, eu tô com 25 segundos restantes aqui no Instagram, tá? Vai finalizar a live, eu vou entrar de novo aqui ao vivo
mais uns 10 ou 15 minutinhos só para responder essas últimas duas perguntas, tá? Que são duas perguntas excelentes que vão agregar muito pro teu negócio, tá? Então, se você quiser saber vou fazer mais perguntas, daqui a pouquinho tá aí, ok? Espera aí. Opa, voltando aqui, voltando. Oi? Voltando aqui, 8h30. 8h30, fica mais de uma hora aí, cara. Que loucura, hein? O tempo voa. O tempo voa. Muito bem, galera. Vamos entrar novamente aí. Vamos continuar a live aqui que tem muita coisa boa pra gente falar. Tem muita coisa boa pra gente falar aí agora. Eu vou responder uma pergunta aqui da Monielle, tá? Que ela entrou antes, ela, enfim, me perguntou ali na figurinha, né? De como que a gente pode fazer uma coisa aqui bem legal. Deixa o pessoal entrar um pouco mais aí e aí eu vou responder essa pergunta aqui, tá? Legal, vamos lá. Ó, ela perguntou o seguinte, ó. Minha empresa não presta só o tratamento em estofados, tá? Ela falou assim: temos lava-jato e tratamento de pisos também. Você acredita que eu consigo aplicar o que eu estou aprendendo nas aulas, mesmo assim, nos outros segmentos, tá? Foi essa a pergunta que ela me fez. Mas antes de responder, eu quero apresentar aqui uma participação muito especial, vem cá. Participação muito especial aqui na live de hoje. Olha quem chegou aqui. A Maria. Gente, essa aqui é minha filha. Maria. Diz oi pro pessoal, filha. Oi, pessoal. Oi. Tudo bem, pessoal? Maria já está com seu pijaminha de gato, né? Não, de urso. É um urso? Não, é. Ou é um cachorro? Cachorro. Ah, um cachorro. E ela veio fazer uma participação muito especial aqui com o papai hoje. É, isso aí. O papai está respondendo uma pergunta aqui bem legal. Ô, papai, ele tem bicho. Tem uns bichinhos em cima da mesa. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais. Os bichinhos da luz. Vem, amor, vamos lá. Vem. Maria agora vai dormir um soninho. Vamos lá, pessoal. Vamos responder isso aqui pra gente poder depois falar de uma coisa super importante, uma grande oportunidade que eu tenho pra você, hein? Olha só. Resumindo a pergunta é o seguinte. Vamos lá, de novo. Minha empresa não presta somente tratamento de estofados, tem também o lava-jato e tratamento de piso, tá? Você acredita que eu consigo aplicar o que eu estou aprendendo nas aulas, mesmo assim, nos outros segmentos? Com certeza, tá? Até semana passada comprou um treinamento especialista em venda de serviços, uma empresa que presta serviços de celular, conserto em celular, para pegar o quê? O modelo de negócio, né? Para pegar o modelo que a gente criou ali para adaptar para outro serviço, tá? E enfim, ou seja, né, respondendo essa pergunta, dá para fazer sim em outros segmentos, como por exemplo, lava-jato, o que mais que ela falou aqui? Lava-jato e pisos, né? Limpeza de pisos, tá? Porém, o que eu acredito? Eu acredito que você tem que nichar o teu segmento, tá? Tem que nichar. Então, por exemplo, a Monielle que fez essa pergunta, que é uma mulher que está, né, fazendo esse serviço, se não me engano, ela faz sozinha também. Ela poderia nichar para quê? Para fazer somente o serviço de higienização de estofados, né? Para, por exemplo, mulheres que prezam bom gosto, por exemplo. Para mulheres XYZ, de um nicho lá específico, tá? Tira o lava-jato, tira a lavação de piso e coloca só o serviço em estofados. Sofá, cadeira, poltrona e por aí vai, tá? Aí você nicha, você tem um posicionamento mais claro e bem definido. Se você faz sofá, cadeira, poltrona, lava-jato, piso, cara, fica muita coisa, tá? Você tem que ser conhecido como uma pessoa única, né? No caso, a gente faz o quê? Em estofados. Ponto. A gente faz um pouquinho lá de tapete, cortina, mas não é nosso foco. Estofados. Todo mundo sabe que a gente faz isso. Olha lá, o Rodrigo falou o seguinte: é preciso agregar valor ao seu serviço.
você não faz só impermeabilização de sofá, você vende saúde, bem-estar, ambiente limpo para a família. Não, com certeza, excelente colocação, Rodrigo, excelente colocação. É isso aí. E é isso que a gente fala muito lá no treinamento, né? Você não pode simplesmente vender o serviço, vender uma impermeabilização. Lembra que eu falei agora há pouco? Uma impermeabilização, né? Cara, você não pode vender a impermeabilização. Você tem que vender esse benefício que a pessoa vai ter com a impermeabilização. Mas para isso você tem que entender por que ela quer a impermeabilização. Ela tem filho, tem neto, tem toque com limpeza, sei lá. Você vai entender e aí direcionar para uma solução específica, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vai colocando aqui, tá? Porque é o seguinte, ó, a gente falou aqui sobre um tema muito profundo, uma estratégia de negócio bastante avançada para dentro do nosso segmento de higienização e impermeabilização, tá? Extremamente avançado isso. Pouquíssimas pessoas colocam isso em prática, tá? E se você quiser saber como que a gente faz isso na prática, acessa lá imper.blumenau, tá? Acessa lá o imper.blumenau para você ver como que a gente faz isso no dia a dia, tá? Agora, se você gostou desse conteúdo, né? Se você gostou disso que a gente viu até agora, tá? E você quer avançar, quer ir para o próximo nível, eu vou te fazer um convite de uma oportunidade maravilhosa que é a Imersão Imper. Para quem não sabe, a Imersão Imper é uma imersão dentro da Imper, somente, exclusivamente para empresas de higienização e impermeabilização de estofados. Tá? Justamente para quê? Para que você possa pegar tudo isso que a gente falou agora, que é só assim, é 1% da imersão, eu falei aqui agora, tá? Pegar tudo isso e adaptar para o seu negócio. A gente joga todo esse nosso know-how, nossa experiência de 14 anos para dentro do teu negócio. Então é assim, ó, puf! É uma explosão de conhecimento. Você sai de lá maluco, tá? E o que é a imersão Imper? Qual que é a diferença, por exemplo, da imersão Imper para um treinamento online? O treinamento online ele é bem avançado na questão de quê? Tráfego, atração de público qualificado, né? E principalmente conversão desse público. Scripts, abordagens, como que você passa o orçamento, aquela coisa toda, tá? Ele é bem avançado. Agora, na imersão, você vai ter o quê? Você vai ter simplesmente uma experiência de estar lá com a gente e conhecer os nossos bastidores. Lá, você vai fazer perguntas e essas perguntas vão ser respondidas de bate-pronto. Lá a gente tem uma espécie de mini mentorias, tá? Mini mentorias o tempo inteiro. Paulo, como é que você faz isso aqui? Ah, eu faço assim, assim, assado. Paulo, estou passando por essa dificuldade. Você já passou por isso? Já. Você vai fazer isso, isso, isso. Paulo, o meu próximo passo vai ser aumentar a equipe. Como é que você faz? Ah, eu faço assim, assim, assim. Tá? Então você vai perguntar e eu vou te responder na hora. Ou eu, ou a Joyce, ou alguém da nossa equipe. Tá? Então todo esse nosso conhecimento está lá na tua disposição. Tá? Você vai receber a nossa orientação. A nossa orientação de acordo com o teu problema, de acordo com o teu desafio hoje. Paulo, eu não sei como atrair público qualificado. Ou como alguém falou aqui antes, quero migrar da classe C para a classe AB+. Cara, tem um passo a passo. Você não vai fazer isso de uma para outra, tá? Você vai construir uma escadinha até chegar lá, ok? Então, imersão a gente vai te dar todo esse direcionamento, né? A gente vai pegar o quê? Problemas que são complexos, por exemplo, atração de público qualificado, por exemplo, negociações com casos difíceis, casos com tickets mais altos. A gente vai pegar todos esses problemas que são extremamente complexos e entregar para você uma solução de uma forma bem simplificada. Por quê? Porque a gente já testou, já viu que dá certo e nós vamos te entregar o passo a passo. Tá? É assim que funciona. Tá? Então você vai ter um pacote, um grande pacote de experiência, um pacote de conhecimento, mini mentorias, né? Ou seja, para você que tem pressa de crescimento, porém quer qualidade desse crescimento, a imersão é para você. Para você que quer, por exemplo, algo que seja assertivo, rápido, cara, é imersão. É imersão, não tem outro caminho, tá? E aí lá dentro, né? Você vai perguntar, você vai para ouvir pouco, você vai mais para perguntar. E essa pergunta, muitas vezes, é aquele clique que falta para o teu negócio explodir
ir lá pro próximo nível. Ó, Cleantech, o Ricardo falou o seguinte, muito top, recomendo demais a imersão ímpar. Valeu, Ricardo, show de bola. Jean, ô grande Jean, fala meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí, muito bom, hein? É isso aí, gente. Então, a imersão é para isso, tá? Imersão ímpar, você vai conseguir pegar todo o nosso know-how, né? São 14 anos na estrada, tá? E seja qual for o desafio, eu faço aqui esse desafio, tá? Seja qual for o teu desafio hoje, seja qual for o teu desafio aí hoje, eu sei como resolver. Isso parece, né? Parece uma promessa demasiada, mas não é. Porque em 14 anos, tá? Em 14 anos, a gente consegue pegar muito conhecimento. A gente consegue pegar as nuances do mercado. A gente consegue pegar muito know-how que pouca gente hoje tem no mercado. Então, seja lá o que você tiver de desafio hoje, crescimento, expansão, tráfego, atendimento, negociação, formar equipe, formar técnico, formar vendedor, formar isso, formar aquilo. Cara, eu vou responder para você na imersão exatamente com detalhes o que você tem que fazer. Tá? Por quê? Porque todos os pontos nós já passamos. E a gente tem muito know-how também com os nossos franqueados, que estão passando por esses pontos. E a gente sabe exatamente o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito para conseguir alavancar, né, esse negócio. E eu sou especialista em estratégias de desenvolvimento de negócios de higienização e impermeabilização de estofados. Eu não sou especialista em varejo, eu não sou especialista em vender cortina, vender tapete, vender sofá. Não, sou especialista em vender serviços de higienização e impermeabilização. Então é específico, é extremamente específico. Eu sei direcionar outras empresas? Sei. Mas em empresas de higienização e impermeabilização, eu sei direcionar muito melhor. Tá? Então, se você tá nesse ponto que é o seguinte, cara, eu não sei o que eu faço agora para crescer. Tô na dúvida de qual vai ser meu próximo passo. Eu quero crescer, mas não sei como. Tá? A imersão ímpar com certeza é para você. E lá a nossa meta é a seguinte, te mostrar os nossos bastidores, tá? Te mostrar exatamente o passo a passo que a gente faz para que você possa pegar um Ctrl+C e jogar um Ctrl+V dentro da tua empresa. É método, é estratégia, são coisas extremamente específicas só para o mercado de higienização e impermeabilização. Tá? Lá você não vai aprender como limpar sofá, como impermeabilizar sofá, parte técnica. Esquece isso, lá você não vai aprender isso. Tá? Você vai aprender estratégia de negócio. Você vai entrar lá como uma pessoa comum e vai sair de lá com a visão de empresário. Tá? Você vai entrar lá como uma pessoa comum, assim como eu sou uma pessoa comum, assim como todo mundo entra lá como uma pessoa comum, mas você vai virar lá, vai entrar lá, vai sair de lá com a chavezinha virada aqui. Agora eu entendi. Agora eu sou empresário do ramo de higienização e impermeabilização de estofados. Ou seja, a tua régua vai subir. Você vai ter lá acesso a um conhecimento muito avançado, que nos últimos 14 anos a gente vem aperfeiçoando. Então não é um achismo. Não é uma coisa que assim, o Paulo, a Joyce e a equipe acham que é. Não. Está tudo testado e aprovado. Eu tenho métrica. Eu tenho como provar para você que aquilo funciona. Entendeu? Então você não vai lá para ouvir blá blá blá. Você vai lá para duas coisas. Somente duas coisas. Primeiro, ouvir aquilo que dá certo. Ouvir as nossas estratégias para colocar em prática o quanto antes, tá? E segundo, perguntar. Perguntar, ser ouvido e receber aquele direcionamento que você precisa para fazer o seu negócio alavancar e crescer cada vez mais. Tá? Cada vez mais. Ó, a Joyce fez um excelente lembrete ali, ó. São mais de 12 horas por dia, exatamente. Começa às 8h30 da manhã, tá? E não acaba antes das 8 horas da noite. Tá? Então, também, não vai acabar meia-noite, tá? Mas não acaba antes das 8 horas da noite. Então, assim, por quê? Porque é intenso. E outra coisa, não são 100 pessoas, não são 50 pessoas, tá? É um grupo restrito, de 20 a 30 pessoas. Por quê? Porque eu vou dar atenção para vocês. Eu vou responder as suas perguntas. Eu vou olhar no teu olho e ver qual é a tua dificuldade e eu vou falar o seguinte: você vai fazer isso, isso e isso.
E vai demorar mais ou menos esse tempo aqui. Porque foi assim que eu fiz e assim que deu certo. Se você fizer isso, 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 vai dar certo. Agora, se você fizer isso, 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 vai dar errado. Ok? Por isso que o grupo é pequeno, é restrito, não é para todo mundo. Você tem que estar preparado para ir para a imersão. Paulo, eu comecei agora nesse segmento. A imersão é para mim? Pode ser. Você vai aprender muita coisa. Mas é mais para quem? Para quem já está no mercado, já está enfrentando o desafio do crescimento e está entendendo que precisa aperfeiçoar e evoluir em alguma coisa para dar conta do recado e ir para o próximo nível. Tá? Se você está nesse estágio da tua empresa, a imersão ela vai fazer o seguinte, ó, tirar as tuas dores e vai fazer você entender o que você tem que fazer. Quando você sai de lá, é mais ou menos o seguinte, muitas vezes é um ano de trabalho inteiro. Porque é muita coisa para colocar em prática. É muita coisa. Só que você já sai de lá sabendo o que tem que fazer. O problema, eu sempre falo o seguinte, o problema não é você ter o problema na tua empresa. Né? O problema é assim, estou com baixa queda de faturamento, não consigo fazer fechamentos. O problema não é esse. Tá? O problema não é esse. O problema é quando você não sabe sair do problema. Isso é um problema. Quando você não sabe o que fazer para sair do problema, aí você tem um pepino, um abacaxi nas mãos. Tá? E é por isso que a gente resolve isso lá dentro da imersão ímpar. Então eu sempre falo o seguinte, quer vir para imersão? Cara, é um divisor de águas. Tá? Venha preparado, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque a gente vai mexer na tua cabeça lá dentro. Tá? Você vai sair de lá com outra visão de mercado, você vai sair de lá extremamente preparado para dar conta do recado no próximo ano aí. Tá bom? Quem é aluno do treinamento especialista em venda de serviços tem condição mega especial. Então, se você já é nosso aluno no treinamento, tá? E quer ir para a imersão, vem comigo, vem com a gente, manda direct aqui que eu vou te passar exatamente qual que é a condição especial. Tá? Faz isso. Paulo, eu sou aluno e quero ir na imersão. Manda direct agora, porque realmente tem uma condição especial. Não sou aluno e quero ir na imersão. Manda direct também, porque eu vou te mostrar aí quais são as condições que você pode, né, o que você tem que fazer para ter condição especial também, tá? E provavelmente essa imersão de abril vai ser a última imersão do ano, tá? Por que pode ser a última do ano? Porque a gente vai agora, depois do segundo semestre, focar em novos treinamentos, né, focar muito em mentorias, né, de forma online. Então, o que tem que acontecer? A gente vai ter que dar um tempo na imersão, porque o nosso foco vai estar no online, tá? Então, realmente isso faz com que a imersão agora de abril possa ser uma das últimas do ano, tá? Ó, o Ricardo falou o seguinte, galera, são pessoas profissionais com muita competência e envolvimento com a imersão, vale muito a pena, estejam lá. Com certeza terão uma transformação pessoal e profissional. Legal, muito bom, Ricardo, obrigado, hein? Obrigado aí pelo feedback. Ricardo teve lá, Ricardo é um exemplo de profissional, desse novo profissional, dessa nova era, né, de higienização e impermeabilização de estofados. Quando a gente estava na imersão, eu comecei a conversar com o Ricardo, eu logo me dei conta de que o Ricardo é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem uma visão de mercado muito além, né? Muito além. Então, até conversei lá com o Ricardo que naquele momento ali, né, nesses 2 dias, iniciou-se a nova era, né? Um novo mercado de higienização e impermeabilização de estofados. Então, quem está dentro desse mercado já está entendendo, já está conseguindo captar as coisas novas, tá? Quem não se atentou a isso ainda, infelizmente vai ter um declínio. Porque com tanta empresa chegando nova, você vai ter que ter ferramenta para se manter lá no mercado. Se você não tiver essas ferramentas, infelizmente você vai cair, tá? Então, quando eu conversei com o Ricardo, eu percebi, cara, o Ricardo é um cara, ele está há pouco tempo no mercado, mas o pouco tempo que ele está, ele já é gigante. O pensamento que ele tem é anos-luz à frente. Então, Ricardo, tamo junto, cara. Obrigado aí por ter ido na imersão, obrigado pelos compartilhamentos aí de ideias, obrigado por tudo aí que a gente conversou, porque lá eu pude perceber realmente que esse mercado tem gente grande, tem gente que quer crescer, tá? Realmente se tornar um empresário do ramo de higienização e impermeabilização.
tá? Show de bola, Ricardo, tamo junto aí, querido. Beleza, gente? Então é isso aí. Fica aí essa grande oportunidade, tá? Que talvez, como eu falei, provavelmente vai ser a última imersão do ano, porque no segundo semestre a gente vai entrar arregaçando em produtos digitais, né? Novos treinamentos, inclusive mentorias. Semana que vem começa novas turmas aí, turmas não, né? Novos processos de mentorias, tá? Com empresas novas aí do nosso segmento, ok? E eu vou compartilhar meus stories aí durante a semana. Quarta-feira vai ser um dia especial, porque a gente tem, né, novas mentorias aí para acontecer, tá? Ó, o Bruno perguntou o seguinte: onde vai ser a imersão? A imersão, ela é dentro da nossa sede da Imper, aqui em Santa Catarina, na cidade de Gaspar. Gaspar é uma cidade que fica do ladinho de Blumenau, tá? Blumenau, terra do Oktoberfest, todo mundo conhece, né? Ou a princípio todo mundo. Blumenau fica mais ou menos, acho que uns 200 quilômetros, 150 quilômetros, né? De Floripa, que é a nossa capital, tá? Então, para quem vem de avião, desce no aeroporto de Navegantes, NVT, tá? NVT é a sigla, Navegantes, e dá 1 horinha de Navegantes até aqui na nossa empresa, tá? Ó, o Ricardo falou: vamos juntos agora para a mentoria. Eu que agradeço, Paulo, por compartilhar seus conhecimentos. Você é ímpar referência nesse mercado. Show de bola, obrigado, Ricardo. É isso aí, muito bom. Tá bom, gente? Então é isso, imersão presencial dias 17 e 18 de abril. 17 e 18 de abril, conteúdo fantástico para você entrar de cabeça nesse novo mercado e realmente se destacar e ir aí, né, para um outro patamar, para um outro posicionamento de mercado, tá? Para você realmente se tornar um empresário, ser ouvido e ter realmente um direcionamento assertivo de quem está no mercado, de quem entende o mercado e de quem realmente sabe o que tem que ser feito para o crescimento acontecer, tá? Não é nada de achismo, é o que a gente já vivenciou nesses 14 anos que realmente dá muita bagagem pra gente. Legal? Gente, então é isso aí. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Se alguém quiser depois ver alguns capítulos aí do que a gente falou, que hoje foi um assunto bastante denso, eu sei, se você quiser, né? A data 17 e 18 de abril, é sexta e sábado, tá? Começa às 8h30 da manhã e acaba não antes das 8 horas da noite, tá? Sexta e sábado. Então o ideal é você chegar aqui na quinta-feira à noite, tá? Ou durante o dia, enfim, e você pegar o voo de volta domingo de manhã ou domingo, enfim, né? Quiser aproveitar um pouquinho da cidade aí, vai para Blumenau depois, curtir, tem essa possibilidade, tá? Então realmente é um divisor de águas para o seu negócio, tá? Quem quiser saber mais da imersão, manda direct aqui. Eu vou mandar para você o link para você conhecer os detalhes, ver os vídeos, ver os depoimentos de quem já foi, ver se realmente vale a pena para você, tá? Você vai ver tudo lá como é que foi a última imersão e aí você vai ter uma ideia bem completa de como vai ser essa próxima e com mais novidades ainda. Tá bom, gente? Quer saber mais? Manda direct aqui. Essa live vai ficar reprisada aqui depois, se você quiser voltar a ver, fica à vontade aí, tá bom? Então, beijo grande, forte abraço, um excelente domingo e uma excelente semana aí para todos vocês, tá bom? Até mais, gente, boa noite, até a próxima!